Olá, seja bem-vindo a mais um Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Hoje é o segundo dia da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo, e nós vamos ver hoje sobre o tema o que é igreja no nosso devocional. Que você possa ser muito edificado com esse momento aqui, amém? Vamos lá então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é igreja, e para a gente definir isso a gente precisa ir um pouco lá atrás no Novo Testamento, né? A palavra igreja, que é no original grego, significa assembleia dos chamados para fora. Esse seria o conceito dessa palavra, né? Porque ela na verdade é uma junção de duas palavras gregas que tem significado, uma significa fora de e a outra significa chamado, né? A palavra eclesia, duas palavras ek e kalel, e a derivação do kalel vai dar o clesia, né? Eclesia, né? Com uma forma da gente expressar aqui. E a gente muitas vezes vê até alguns nomes de igreja chamado comunidade eclesia, né? Quando você vê esse nome eclesia, você já tem essa ideia de que essa palavra ela significa igreja. Mas o que significa de fato igreja? A gente repara isso em Atos 19:41, né? Porque lá diz assim, ó: e havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Essa palavra assembleia, lá no original, a palavra grega para isso, para essa assembleia, é eclesia, né? Então, com o passar do tempo, essa palavra ela foi utilizada, né, para a igreja, né? Como a gente vê na maioria das vezes no Novo Testamento. Eu costumo dizer o seguinte: sabe aquela ideia do condomínio, que tem uma convocação do síndico e todos saem dos seus apartamentos e vão para uma assembleia do condomínio, sabe? Aquela reunião do condomínio, cada um sai da sua casa e vai para um lugar em comum, né? Então cada um da sua casa sai e vai até uma sala de reunião ou lugar de reuniões lá do condomínio para poder tratar de algum assunto que todos têm em comum. Então a ideia, o conceito da ideia igreja é esse, justamente chamados para fora, sai da sua casa e vai cumprir uma missão, né? Essa seria a ideia. Então igreja, na verdade, né, o que ela é? É um conjunto de pessoas chamadas por Deus para formarem um grupo especial que leva o seu próprio nome, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus ele planejou a igreja para cumprir diversas funções no mundo e no final dos tempos, né, ter uma união completa com Cristo. Imagina isso, né? O que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, né? Nós vamos um dia estar com o Senhor eternamente. A Bíblia diz assim, Apocalipse 19:7: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, né? Já se preparou para ele. Então muitas pessoas chamam um prédio de igreja, né? Mas a igreja na verdade ela é composta por pessoas, né? Há algumas pessoas que chamam o edifício onde se reúne de igreja, né, casa de reunião. Já viu? Tem alguns grupos que chamam a igreja e falam, não, ali não é igreja, ali é casa de reunião. E chamam as pessoas de igreja. Nós somos igrejas e nós vamos lá para nossa casa de reunião, né? E se nós pensarmos bem, elas estão até corretas, né? Porque essa é a ideia mesmo. E é muito importante a gente ter o conceito correto do que é a igreja no nosso coração, porque vivemos uma época em que a igreja tem sido muito atacada, né? E aparentemente a gente, né, tem visto que a igreja acaba ficando vulnerável nessas questões, né? Infelizmente, há algumas pessoas que decidiram abandonar a igreja e por causa de algumas decepções que tiveram, elas acabaram ficando totalmente contra, né, aversa à igreja, e isso também é uma coisa muito ruim, né? E por diversos erros que aconteceram até no passado, a gente vê as pessoas aí, né, denegrindo o nome igreja, a imagem da igreja, e isso é uma coisa muito negativa, porque na verdade a igreja é a noiva de Cristo e a gente precisa amar e honrar a igreja do Senhor, que é a igreja, que é o grupo, né, de pessoas e está congregando, né? O correto na verdade é nós nos unirmos ao grupo que chama de igreja, né, dos chamados para fora, e procurar cumprir o propósito de Deus para a sua igreja. Eu não sei se você já tem feito isso, se você já tem cumprido o seu propósito no seio da igreja do Senhor, né? Mas se você não tem, faça disso um compromisso, porque a igreja é um instrumento de Deus para manifestar-se ao mundo, né? Através da igreja que o mundo vai ver a glória de Cristo, e a igreja funciona como um agente catalisador para evitar que o mal se alastre ainda mais na sociedade. Se o mundo está ruim para muitas pessoas, só não está pior porque a igreja do Senhor está aqui presente, né, vivendo os propósitos de Deus. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, né, e orar
para que a igreja seja o movimento que Deus planejou e faça aquilo que Ele determinou com as suas funções. Existe um porquê de nós existirmos como igreja e eu espero que você, né, esteja dentro desse propósito e faça parte disso e que você seja luz e bênção na vida da comunidade onde você serve. Se você não serve, esteja ligado a uma igreja. Vamos orar nesse devocional de hoje? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer porque nós fazemos parte de uma comunidade, Senhor. Fazemos parte de um grupo de pessoas que se reúnem em torno do Teu nome, glorifica o Senhor e vive para a Tua glória. Nós oramos para que o Senhor desperte um profundo desejo em cada um de nós cristãos de conhecer o que é a igreja, qual é a função da igreja na sociedade, qual é o propósito do Senhor para a igreja do Senhor. Nós oramos para que a igreja assuma o seu papel de agente transformador da nossa sociedade, fazendo a diferença onde ela estiver, na comunidade onde ela estiver, no bairro onde ela estiver. Senhor, nós oramos por um grande avivamento espiritual, um avivamento de fé, um avivamento de bênção na vida da nossa nação, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha aí o nosso devocional de hoje. Compartilha com seus amigos e Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser.